Olá pessoal, estamos de volta aqui, mais uma transmissão do G1 ao vivo aqui no Facebook. Deu um problema técnico, a gente não conseguiu colocar o áudio, né, na TV. Deu algum ruim aí que eu não sei o que aconteceu. A gente tentou, não rolou, mas a gente não vai desperdiçar aqui o nosso contato que a gente fez no Rio de Janeiro para falar da prisão da mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, né? Vamos falar também do que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. Houve confronto entre manifestantes e policiais no primeiro dia de votações das medidas de austeridade do governo, em meio à crise que o Estado vive. Para falar, agora eu vou mostrar o tablet para vocês, né? A gente vai ter que ficar assim, ó. Nosso querido Nicolás Satriano, diretamente da redação do G1 no Rio de Janeiro. Tudo bem, cara? Tudo bem, Cauê? Tudo bem. E você? Maravilha. Tamo aí, né? Tamo aí tentando aí, mas a gente na correria a gente consegue, né? Primeiramente, né, Nicolás, a Adriana se entregou hoje, né, à Justiça. A Polícia Federal chegou aí ao apartamento onde eles moram, né? E ela tá aí, a Justiça decretou a prisão dela hoje, né, por lavagem de dinheiro e envolvimento no esquema, né, que também envolve, né, também o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que tá preso, né? Exatamente, Cauê. A Adriana foi presa hoje à tarde, né? Se entregou na 7ª Vara Criminal Federal do Rio e, exatamente como você falou, por envolvimento nessa organização criminosa que seria chefiada, né? Hoje já o Sérgio Cabral e a mulher são réus e ela se entregou à tarde. De manhã os policiais federais estiveram na casa dele no Leblon, mas não encontraram ela lá, né? Enfim, a denúncia também do MPF já foi aceita pela Justiça e aí a partir dessa entrega da denúncia que foi expedido o mandado de prisão preventiva da Adriana. Tá certo aí. Lembrando, né, que é uma operação da Polícia Federal, né, investigando tanto ela quanto o ex-governador do Rio de Janeiro, né? Isso. É uma série de crimes, né, envolvendo tanto ela quanto o ex-governador, o marido dela, e que, alguns crimes, para você ter uma noção, é corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, organização criminosa e, bom, a gente espera que nos próximos dias haja uma definição sobre quanto tempo ela vai ficar presa. A gente ainda não tem informações sobre isso, no caso. Tá certo. A gente vai continuar acompanhando, lembrando, né, Sérgio Cabral está preso, né? Foi preso no mês passado. Isso, continua preso lá no complexo de Jericinó, em Bangu, né, na zona oeste da cidade. E provavelmente depois, agora à tarde, a mulher dele, a Adriana Anselmo, foi para a sede da Polícia Federal, foi conduzida para a sede da Polícia Federal. E a gente fica na expectativa, talvez ela seja transferida também para o complexo de Jericinó. Tá certo. Agora falando, mudando de assunto, Nicolás, falando da questão da crise no Rio de Janeiro, a crise que assola o estado do Rio de Janeiro, né? Hoje foi o primeiro dia de votações na Assembleia Legislativa do Rio, né? E das medidas de austeridade do governo, né? Medidas muito polêmicas. E já houve, né? Houve muito confronto mais cedo entre manifestantes e policiais, né? Exatamente, Cauê. Mais cedo, realmente, houve um confronto, parecia uma cena de guerra lá no centro da cidade, né? Os comerciantes fecharam as portas. Ali, as proximidades da Alerj, muito gás de pimenta, bombas de efeito moral. A todo tempo, os parlamentares que estavam dentro da Alerj e as pessoas que estavam lá de fora ouviam as bombas. Morteiros também foram disparados contra a polícia militar. E, enfim, o pessoal realmente ficou bastante assustado com o que viu Os hoje lá. parlamentares usaram máscaras, né, por conta do gás que entrou na Assembleia, né? Isso, um dos nossos repórteres aqui, o Gabriel Barreira, fez até um registro disso. Máscaras foram distribuídas para evitar que eles inalassem esse gás, que também formou uma nuvem imensa, né, e ali na cidade. E, bom, foi um dia assustador, por mais que os pontos hoje do pacote de austeridade proposto pelo governo fossem pontos relativamente pacíficos, assim, redução de salário de secretários, do ex-governador, do governador, e eram pontos relativamente que não atacam diretamente o funcionalismo público, assim, os servidores. Tá certo. Bom,
Mas assim, como o pacote mexeu com muita gente, né? Muita gente está bastante preocupada, não só os servidores, os pensionistas também estão preocupados. Já houve essa onda de protestos desde já, né? Não, claro, porque até a última parcela do pagamento que deveria ser depositada ainda não foi depositada dos servidores, então isso cria um clima de revolta e as manifestações a gente tem provavelmente devem continuar, porque durante essa semana até a próxima semana tem votação lá na Alerj e a gente vai acompanhar. Tá certo. Nicolás, muito obrigado pela participação. Desculpa aqui os probleminhas técnicos, mas acontece, né? A gente corre, corre, Não, tudo corre. bem. A tecnologia às vezes não vai como a gente quer. Muito obrigado, viu, Nicolás? Até a Obrigado. próxima, um abraço. Tchau, tchau. A gente conversou lá com o pessoal do Rio de Janeiro, o Nicolás, repórter lá no Rio, sobre a situação tanto da prisão da mulher do ex-governador do Rio, Adriano Anselmo, e também da questão da Alerj. Houve, né, conflito, né, confronto, aliás, entre policiais e manifestantes, como a gente falou aqui. Alguns comentários, né, o Felipe Lina falando que dia tenso, Eliane Castro falando aos poucos a casa tá caindo, Cirlane Souza falando tem que devolver o dinheiro, só ir para cadeia é pouco. Agora a gente vai diretamente para Brasília, né? Não sei se o nosso querido Gustavo Garcia consegue ligar a câmera, mas a gente vai falar diretamente com Gustavo Garcia, que está no Senado Federal em Brasília, para falar sobre a situação. Olha ele aí, cara de terno e tudo mais, o cara é muito chique. Gustavo Garcia, repórter do G1 lá em Brasília, tudo bem? Tudo bem, Cauê? Prazer participar desse bate-papo aí com os seguidores do G1 no Facebook. Ah, sim, o prazer é nosso. Desculpa, a gente está fazendo uma gambiarra aqui, mas você está aparecendo. Não teria como você aparecer, né? Aparecer, digamos assim, não ter uma má aparência, porque você está muito bem vestido, mas com todo o garbo e elegância do jornalismo brasileiro. Agora, sem mais brincadeira, falando sério, hoje nós tivemos, né, não digo uma reviravolta, mas uma situação bem tensa hoje, após a decisão a decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que afastou o presidente do Senado, Renan Calheiros, da presidência da casa. Hoje a mesa diretora falou que, né, não vai cumprir essa decisão até amanhã, quando a liminar vai a plenário no Supremo, né? Pois é, Cauê, mais um dia daqueles aqui no Senado. Só para lembrar o caso aí, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, ele aceitou, né, um pedido da Rede da Sustentabilidade, partido Rede da Sustentabilidade, para afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros, uma vez que ele é réu no Supremo por desvio de dinheiro, por peculado. O Senado recorreu dessa decisão e hoje, em reunião, a mesa diretora do Senado decidiu que só vai cumprir essa decisão após a deliberação do plenário do Supremo, né? O julgamento desse recurso que o Senado fez. Então, está um grande impasse aqui no Senado. Senadores com os quais eu conversei aqui, muitos não sabem quem é o presidente do Senado agora. Tem toda essa questão. Entre os próprios senadores tem uma confusão, entre os profissionais aqui do Senado também há essa confusão. Um dos argumentos, né, eles dizem, né, Gustavo, um dos argumentos para esse pedido de afastamento feito pelo Partido Rede de Sustentabilidade seria que o Renan, como se tornou réu, não poderia ter a presidência por estar na linha sucessória presidencial, né? Exatamente, vale lembrar, né, que na atual condição do Brasil, né, caso o presidente se ausente, assume o presidente da Câmara e caso se ausente o presidente do país e o presidente da Câmara, o presidente é o presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, a argumentação é justamente essa. E isso traz alguns reflexos já imediatos aqui no Senado com relação à pauta de votações para os próximos dias. Aí, né? O ano legislativo já está acabando, mas ainda tem matérias bastante polêmicas a serem apreciadas aqui pelo Senado. Então, senadores do PT, né, o vice-presidente da casa, o senador Jorge Viana, ele é do PT do Acre. E os senadores colegas de bancada de Jorge Viana, eles querem que o Jorge Viana, no caso, né, se ele assumir a presidência mesmo do Senado, que ele não coloque em votação aquela PEC que cria um teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos, aquela PEC polêmica. E os defensores da proposta, né, senadores governistas, que acreditam que essa é a principal proposta para reequilibrar a economia do país,
dizem que tem que ser mantido o calendário, né? A votação está prevista para o dia 13 de dezembro, que esse calendário tem que ser mantido porque é uma proposta importante para o equilíbrio das contas do país. Então tem toda essa questão. O presidente Renan, ele não assinou uma notificação que um oficial de justiça tentou entregar para ele nesta segunda-feira, na casa que ele mora aqui em Brasília, né? Ontem à noite ele tentou entregar essa notificação e não foi recebido. E nesta terça-feira, esse mesmo oficial de justiça veio aqui no Senado, tomou um chá de cadeira, um verdadeiro chá de cadeira. 6 horas, hein? Ficou um tempão esperando, não foi recebido mais uma vez e o Renan não assinou, então tem todo esse impasse em relação à presidência do Senado. O senador Renan Calheiros, ele criticou a decisão do ministro Marco Aurélio, a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, dizendo que é um triste fim para a democracia brasileira. Então, um momento bastante conturbado na política aqui em Brasília, Cauê. Certo. Gustavo, só para a gente finalizar aqui, a ministra Carmen Lúcia, né, conversou com os ministros para tentar apaziguar um pouco os ânimos e está marcada para amanhã a sessão para deliberar sobre o afastamento do presidente do Senado, né? Correto, Cauê. Amanhã, então, os ministros do Supremo vão julgar esse recurso do Senado com relação a essa decisão do ministro Marco Aurélio, né? Eles vão decidir se mantém a decisão do Marco Aurélio ou se derrubam essa decisão e o presidente Renan continuaria no comando do Senado. Tá certo, Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui. Desculpa aqui os probleminhas técnicos ao vivo. Tem dessas coisas, meu querido. Beleza, Cauê. Um abraço a todos aí. Obrigado pelo convite. Imagina, valeu. Aí tá aí, Gustavo Garcia, falamos com ele direto de Brasília, do Senado Federal, né? Toda a estica ali no Senado, falando sobre a crise aí envolvendo o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Fica marcada para amanhã, então, deve acontecer amanhã, a sessão em que o plenário do Supremo vai deliberar sobre o afastamento, o pedido de afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, e o recurso também que o Senado apresentou contra esse pedido. Vou ver se tem mais alguns comentários aqui. Vocês viram, né, que tem problema técnico, ao vivo é isso mesmo, não tem o que fazer, né? Mas a gente é bom, a gente consegue fazer os negócios. O Wagner aqui estava sofrendo aqui, tinha reflexo, caramba. A gente queria botar na TV, bonitona lá, mas não tinha áudio, né? A gente até chegou a fazer mais de uma transmissão, mas agora pelo menos foi, vocês estão super bem informados aí, né? Bom, agora não chegaram mais nenhum comentário aqui, talvez tenha tido problema também aqui, hoje tá difícil, né? Então vamos terminar aqui a nossa transmissão. Muito obrigado, mais uma transmissão ao vivo do G1 aqui no Facebook, tem todo dia de segunda a sexta-feira, né? Primeiro com o Mari Palma, depois comigo, hoje foi bastante conturbado, a gente espera que dias mais tranquilos venham por aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam e amanhã nós estamos de volta. Um abraço e até a próxima.